Boa tarde, meu nome é Arthur e eu vou apresentar meu trabalho de biologia. E antes de eu entrar propriamente nos tipos sanguíneos e nas complicações, nos conceitos que isso envolve, quero falar rapidinho do conceito de poalelia, que eu acho que relaciona bastante e vale a pena nós falar um pouquinho aqui. Bom, a poalelia, os alelos múltiplos, é uma condição na qual uma herança pode ser determinada por mais de duas variações do mesmo cromossomo. Quer dizer que pode ter dois cromossomos dominantes, dois recessivos, por mais que num conjunto eles vão determinar a mesma característica, mesmo fenótipo, eles podem variar ali entre si, não tem necessariamente aquela questão do azão e azinho somente. Isso pode acontecer por causa de uma mutação cromossômica e por causa disso, né, e por causa dessas variações, a gente não representa só azão e azinho. Sempre vai ter alguma outra letra, algum outro sinal, por exemplo, azão, izinho, izinho, agazinho, alinha. Então, um outro exemplo de polialelia é o tipo sanguíneo, onde três alelos distintos podem se juntar para determinar o tipo sanguíneo. Os alelos IA e IB são codominantes entre si e IA e IB são dominantes em relação ao izinho. Bom, os genótipos do sangue A podem ser IA ou IA-izinho. Do B pode ser IB-IB ou IB-izinho. E do O, izinho, que seria o recessivo. Já do sangue AB, como ele possui os dois, é IA e B. A presença de um alelo dominante na célula, ela vai indicar a presença de um aglutinogênio do mesmo tipo. Por exemplo, uma célula que tem o genótipo IA, ela vai apresentar um aglutinogênio A. A célula que tem IB vai apresentar o aglutinogênio B, e a célula recessiva II, ela não vai apresentar nenhum. É isso que significa essa característica izinho. E esse aglutinogênio ele pode ser considerado um corpo estranho caso ocorra uma transfusão de sangue errada. Então por isso que a gente tem que cuidar na hora de fazer essa transfusão, né? E esse corpo estranho, no sistema imunológico, ele vai produzir uma aglutinina para combater esse corpo estranho caso ocorra uma transfusão errada. Então, por exemplo, a aglutinina anti-A, ela vai atacar as células que possuem aglutinogênio A. A aglutinina anti-B, ela vai atacar as células que possuem aglutinogênio B. E assim vai indo. Eu vou deixar uma imagem, provavelmente já deixei uma imagem aí com uma tabelinha para ficar mais fácil a visualização enquanto eu estou explicando. Tá, então a gente consegue perceber aqui que essa tabelinha ela resumiu basicamente tudo que eu falei até agora sobre essa questão. Está dividindo em grupos, e aglutinogênio, genótipo e aglutinina, e está mostrando as relações de uma maneira mais gráfica, mais fácil de visualizar. A aglutinação do sangue ela leva ao agrupamento de hemácias e à formação de coágulos sanguíneos. E esses coágulos eles são capazes de impedir a circulação de uma veia ou de uma artéria e levar a consequências mais graves que a gente já conhece, como acidentes vasculares cerebrais que causam até morte, paralisia, enfim, comprometimento das funções vitais do corpo. Bom, a gente sabe que muitas vezes esses coágulos eles são causados pela reação aglutinina e aglutinogênio como uma resposta imune do nosso sistema imunológico para a presença desses aglutinogênios. A gente pode usar essa relação para fazer exames de tipagem sanguínea, pegando amostras de sangue e colocando elas a reagir com as aglutininas. Se o sangue aglutinar apenas com a anti-A, quer dizer que ele é sangue A, não tem discussão. Se ele aglutinar somente com o anti-B, quer dizer que ele é sangue B. Se ele aglutinar com os dois, quer dizer que ele é AB. E se ele não aglutinar, isso a gente já sabe, é recessivo, é o sangue O. Estou deixando aqui uma tabelinha também para ficar mais fácil essa visualização de como essa aglutinação ocorre visualmente e da relação da tipagem do sangue e da aglutinação de acordo com a aglutinina presente. Vamos abordar um pouquinho agora sobre as transfusões sanguíneas. O sangue AB ele é considerado receptor universal, porque ele não tem aglutininas de nenhum gênero, porque o O não tem, e como ele tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, ele não vai poder produzir as aglutininas que são anti esses dois tipos, então ele pode receber de qualquer tipo sanguíneo. A pessoa do fenótipo A, ela possui a aglutinina anti-B, né? E pode receber do sangue O e do sangue A. A pessoa do tipo B, ela tem a aglutinina anti-A e ela pode receber do O e do B. A pessoa do tipo O, ela pode receber somente do tipo O. Mas ela pode doar para qualquer um, porque ela não tem ali as aglutininas, então ela não vai interferir esse processo na doação de sangue. É importante ressaltar que aqui eu não estou levando em conta o fator RH, que é alguma coisa que eu vou abordar mais pra frente no trabalho, mas em geral o sangue O é doador universal, mas a gente vai ter que tomar cuidado com o fator RH também na hora de atestar essa afirmação. Então, só resumindo aqui as informações que mais se destacam, o sangue AB ele é receptor universal, mas ele só pode doar para ele mesmo, e o sangue O, especificamente de RH negativo,
ele pode doar para todos, mas ele só recebe dele mesmo. Eles são meio que opostos, o AB e o O, nessa questão da doação e recebimento. O sangue ele também pode ser diferenciado pelo fator RH, mas ele não segue o sistema de Porelia, e sim da dominância completa da primeira lei de Mendel. Quando esse fator está presente, a gente chama ele de RH positivo, com o genótipo Rzão ou Rzinho. E quando ele está ausente, a gente chama de RH negativo, que no caso seria Rzinho. Sua descoberta ela foi através do macaco Rhesus, que dá o nome ao fator, né? RH, porque o nome Rhesus ele começa com RH. Um indivíduo RH negativo ele pode doar sangue para um indivíduo RH positivo ou negativo. Mas um indivíduo RH positivo ele só pode doar um sangue para o indivíduo de RH positivo, porque ocorre essa interferência entre a presença e a ausência desse fator. Se a pessoa tem um RH ausente ou negativo e receber sangue de uma pessoa com RH positivo, o corpo dela provavelmente, certamente vai desenvolver o anti-RH, uma proteína, e isso vai dar problema na hora da aceitação desse sangue no corpo da pessoa. Isso também, inclusive, influencia na eritroblastose fetal, que é uma doença que acontece por causa dessa divergência de RHs. Dessa forma, aprofundando um pouquinho naquela questão que eu tinha falado antes do sangue, sobre o O, só pode doar para todos o O negativo, porque o positivo ele tem essa limitação de só poder doar para o positivo. Então, só agora afirmando e mostrando aqui que é por isso que o O negativo é doador universal, porque ele não tem as aglutininas e ele também não tem o RH. Então isso não influencia na hora de doar. Agora sobre uma outra ramificação do fator RH, que é o RH nulo, que diferentemente do RH positivo ou negativo, que são Rzinho ou Rzinho, esse RH nulo ele não tem esse fator, então ele não vai ter nenhum desses genótipos. Ele é tão raro que ele foi descoberto ali por 1960 e até então as pessoas já achavam que uma pessoa que não tivesse esse fator RH ela não ia conseguir nascer. Achavam que era uma coisa vital, assim, que não existiriam exceções, e até hoje se conheceu 43 pessoas que tiveram essa anomalia. Bom, o sangue RH nulo ele pode ser considerado um doador universal dentro desse meio de fatores RH, porque ele não possui nenhuma dos genes ali, da parte genética que vai influenciar nessa questão da troca e da transfusão de sangue. Além disso, no caso de precisarem de transfusão, essas pessoas de RH nulo elas sofrem um pouco porque elas só podem receber de outra pessoa que tem RH nulo. Então, como são pouquíssimas pessoas, no caso no mundo, se eu não me engano, tem apenas 9 ativos, muitas vezes essas pessoas elas coletam o próprio sangue e deixam guardado em alguma instituição para, se elas vierem a precisar, elas terem guardado esse sangue. Essas pessoas também podem sofrer com anemia leve e outras coisas devido a essas alterações nas hemácias. Sobre a eritroblastose fetal ou a doença hemolítica do recém-nascido. Ela ocorre como uma mãe que é RH negativo, sensibilizada seja por uma transfusão de sangue errada ou por uma gravidez que gerou um filho RH positivo, está grávida também de novo de um filho RH positivo. Por que isso é um problema? Porque com essa sensibilização ou com essa gravidez que gerou um filho RH positivo, o corpo dela ela produziu uma aglutinina anti-RH. E isso é muito prejudicial porque essa aglutinina ela consegue transpassar a parede do útero e consegue chegar até a criança, e vai ocorrer uma incompatibilidade ali, causando inclusive a morte desse feto. Essa anomalia, essa questão, essa doença, ela pode ser corrigida facilmente com uma vacina, uma injeção no caso, que vai impedir a produção desse anti-RH, e cada gestação que ela tiver que gerar uma criança RH positivo, ela vai ter que tomar essa vacina para a próxima para não prejudicar a criança. Mas é uma coisa relativamente simples de ser resolvida só tomando essa injeção. Agora sobre o falso O ou o efeito Bombaim. É uma condição muito rara, mas acontece que é quando uma pessoa que não tem o genótipo para o sangue O, ela vai ter esse sangue do mesmo jeito. E isso ocorre por quê? Porque não depende somente dos genes que definem a tipagem sanguínea. Ocorre quando tem a interação com os genes H. Então, quando a pessoa tem o alelo Hzinho recessivo, vai acabar que não vai produzir esses antígenos, anti-A ou anti-B, enfim. E daí não vai produzir essas proteínas que estão ali em cima da célula. Vou até deixar uma imagem aqui da célula, do sangue, né, com as proteínas em volta. Essas proteínas elas não vão existir e vai ficar visualmente semelhante ao sangue O, que não tem as proteínas em volta da célula.
Por exemplo, uma pessoa IA, que no caso é o tipo sanguíneo A. Se ela tiver esses dois genes recessivos HH, ela não vai produzir esse alelo, esse gene H que está ligado à produção desses antígenos, que são as proteínas que ficam em volta. Então ela vai ficar com esse aspecto meio careca, igual a célula do O, formando um falso O. Vale citar mesmo que o tipo O original ele apresenta o antígeno H, o falso O nem mesmo apresenta esse antígeno. E também vale ressaltar que esse falso O também tem uma sensação complicada, uma situação complicada, porque ele só pode receber de outro falso O devido a essa situação dos genótipos.